da Fiesp hoje, o que a gente considera um dos maiores programas de integração do ecossistema de empreendedorismo brasileiro. A gente faz isso através de eventos, de treinamentos, workshops e competição entre startups, unindo esses players, as pessoas que participam do ecossistema de empreendedorismo, por exemplo, universidades, aceleradoras, incubadoras, investidores, empresas e os empreendedores através das suas startups, né? Vamos começar bem da base mesmo, só ser bem básico, explicar para o pessoal o que são realmente as startups, que é a bola da vez. Está todo mundo falando de startup, startup, startup. E startup nada mais é do que uma nova empresa que usa tecnologia, ou seja, a definição clássica de startup é dividida em 3 itens. O primeiro deles, uma empresa que vive em um ambiente de extrema incerteza. Deixa eu virar aqui. Então, a definição clássica tem 3 itens. O primeiro, uma empresa que vive em um ambiente de extrema incerteza. Ela pode dar errado a qualquer momento. Segundo, uma empresa que usa muita tecnologia ou de base tecnológica. E terceiro, uma empresa que cria produtos e serviços que possam ser repetíveis e escaláveis. Eles só podem ser repetíveis e escaláveis quando eles são de base tecnológica, porque isso quer dizer que eles vão crescer as vendas não proporcional ao preço de custo daquela entrega. Né? É o que a gente chama de crescimento em boca de jacaré, né? Crescer de forma exponencial. Então a gente desenvolveu esse projeto só na Fiesp. A gente fez 23 edições dessa competição, passaram por nós mais de 53 mil projetos. Olha a grandiosidade disso, né? Nossa, No final a gente escolheu 3.500 projetos empreendedores para que a gente entregasse mentoria através da rede de 600 mentores, e depois a gente tem 700 avaliadores investidores que avaliaram os finalistas dessas competições, que ao todo foram 134, e a gente sabe que 29 receberam mais de 44 milhões de investimentos. Isso sem imaginar o quanto que a gente não gerou de riqueza para as mais de 3 mil que receberam as nossas mentorias. A gente não tem como acompanhar. Mas é isso mesmo, só Nathaniel, só cresce a venda, mas mantém o custo, só o custo cresce pouco. Isso aí, nas startups. Você já teve, Fernando, desculpa te cortar um pouco, mas você já Vai. teve um contato assim com Angola? Já teve nessa tua lista enorme de projetos que vocês já estudaram e que vocês atendem pessoas e dão horas e horas de mentoria gratuita para milhares de pessoas? Vocês já tiveram um angolano nesse meio? Que eu me recorde, não, está sendo um prazer enorme só poder compartilhar conhecimento e ajudar da maneira que eu possa, que eu e a rede que eu possa trazer para ajudá-los. Tá? Eu nunca tive contato, não. Eu nem sei como está essa história de startup lá em Angola. O pessoal tem se Agora é o movimentado, momento. as pessoas têm se movimentado, têm se envolvido com tecnologia, aplicativos. Eu não sei o que está acontecendo lá em Angola. Se você puder me falar um pouco do cenário, o que eles estão Do vivendo, empreendedorismo angolano. isso, do O que empreendedorismo para acontece? entender melhor. Eu vou te falar um pouco do que é Angola e do que é o angolano. Né? O angolano, ele dificilmente ele tem uma única atividade. É raro eu ver um angolano que ele tem apenas um tipo de trabalho. Ele é extremamente empreendedor. Nós Tá? tivemos 27 anos de guerra. Então, nós Nossa, tivemos uma guerra de 75 até 2002. Então, isso, se a gente parar para pensar e trazer isso para o nosso momento atual, é muito recente. Eu também tenho 38 sim. anos do mesmo governo, entendeu? Então, por 38 Nossa, anos, o nosso país foi gerido pelo mesmo governo. E aí, o que acontece? As pessoas, elas, durante muito tempo, elas tinham aquele hábito e aquela certeza de que ela ia crescer, ia ter aquele emprego no governo e ia desenvolver uma outra atividade como uma renda paralela até pela atividade do angolano. O angolano tem uma força de trabalho incrível. Porém, às vezes trabalham muito nas suas empresas
e não trabalham tanto para as suas empresas, o que acaba gerando um certo problema. A parte tecnológica, ela tem começado. Então, nós não estamos equiparados ao mesmo nível do Brasil. A gente realmente tem problema de rede, problema de internet. Para você ter uma ideia, a gente tem uma sala grande, muitos alunos e pouquíssimos conseguem estar na rede. A gente filma esse momento e depois vai chegar em todas as pessoas. Mais uma parte até está aqui com a gente. Tá. Essa nossa conversa ela eu vai tenho ser trabalhado passada. muito nisso. Essa nossa conversa vai ser passada para quem? Vai ser passada numa faculdade, é isso? Não é uma faculdade, isso é um incentivo de uma organização que faz eventos, da Ah, Unigel, legal. Tá. que por este momento teve essa iniciativa de fazer esse curso gratuito para todos e me convidou, como eu já tenho alguns eventos, eu rodo todas as províncias de Angola e mais umas outras de uns outros países africanos. Então, eu passo de província em província, realmente ensinando. Ensinando assim, pessoal, não adianta querer ter um empreendedorismo e não saber quem é o teu cliente. Não adianta querer ter um empreendedorismo e achar que o teu produto é o foco principal. Não adianta vocês não fazerem parte da internet, não esperem, não entendam mentalmente que Angola chega depois e tudo bem. A gente tem que chegar no mesmo momento e isso é crucial agora para as empresas se fortalecerem. Então, o Sim, meu trabalho é que eu vou passando de província em província, reunindo a população e tentando passar essa mensagem e tentando ensinar com as formas e com as ferramentas que a gente vai tendo acesso, o que também é bastante diferente do Brasil. E aí muito eu queria, bem. assim, eu li bastante, eu vi bastante do teu trabalho, eu sei que você tem uma experiência incrível, muito melhor do que a minha, mas quais são, assim, quais são os pontos que fazem você olhar para um empreendedor e falar assim, poxa, esse vai dar certo? Eu vi que você analisa 500 projetos aí por ano no mínimo, né? Pelo que eu estava lendo. E Isso. o que faz você olhar e falar assim, poxa, essa vale a pena apostar no trabalho dela, ou apostar no trabalho dele, essa empresa tem futuro e essa não tem? Vamos lá. É, tem aquela coisa que a gente diz que a gente encontrar o brilho nos olhos do empreendedor, né? E primeiro é importante começar falando qual empreendedor que não tem o brilho nos olhos, né? Pessoas que O que ele empreendem, não deve fazer, né? Quem começa pessoas errado. que começam errado, né? Então, eu falo às vezes que tem pessoas que empreendem por três motivos errados. Se você empreende por algum desses três motivos, a chance de dar certo é menor, né? Esses motivos são querer empreender porque você acha o chefe ruim, meu chefe é péssimo, meus últimos três chefes foram ruins, eu vou empreender. Possivelmente o problema não está com o chefe, está com a pessoa, né? Ela vai ter problema de relacionamento só para frente também. O segundo motivo, que é o motivo errado, a pessoa achar que vai trabalhar menos, quando ela com certeza vai trabalhar muito mais, né? Em vez de 40 horas, às vezes vai trabalhar 60, 70, 80. E o terceiro item é, vou empreender porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar rico. E riqueza, resultado financeiro, é consequência, não é objetivo, né? Esse objetivo, na minha forma de viver o mundo, já começou errado, né? Então, a primeira coisa, numa conversa, às vezes eu estou conversando com um empreendedor, o empreendedor já nem tem um projeto, já me fala de quanto ele vai vender, só quanto vai valer, só para ele ficar só muito rico com a venda daquele um dia. Então, já começou errado, né? Depois, itens O para ele dar. famoso plano de negócio, né? Em Angola, eles fazem muitas vezes, eles vêm, doutor, eu estou aqui com o meu plano de negócio, eu queria que a senhora olhasse para ver se eu vou ganhar isso mesmo. E aí, já broxou, né? Desculpa, mas assim, já começou tudo errado, não adianta que a gente não vai conseguir muita coisa. Planilha, PowerPoint e planilha Excel aceita qualquer coisa, aceita qualquer projeção, aceita qualquer premissa, né? O que eu posso dar de dica é que quando você for fazer o seu business plan e mexer com as suas planilhas, seja seja pessimista, né? Pé no chão e pessimista, né? Então coloque os seus números para baixo, não para cima. Dois motivos. Eu falo Primeiro exatamente porque isso.
Primeiro, por alguns motivos. Quais deles? Primeiro, porque a realidade da execução é muito mais difícil do que a gente inicialmente imaginou. Tá? Segundo, para diminuir o nosso nível de frustração, porque quanto mais a gente se frustra na execução do nosso plano, mais a gente vai se minando até emocionalmente e de energia para focar total na realização e no sucesso daquilo. E depois, para evitar a frustração de terceiras pessoas envolvidas, entre elas investidores, potenciais investidores desse projeto. A gente não quer, de maneira nenhuma, só frustrar um investidor só logo não quer investir, não quer frustrar nunca, claro, mas principalmente só logo de cara, porque a gente vai precisar dele depois, né? Então é melhor a gente surpreender do que frustrar. A frustração ela é crítica, ela mina as nossas energias, em qualquer âmbito, seja pessoal ou profissional. Agora a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, onde, claro, a gente vive frustração diariamente, porque a gente não consegue fazer o que a gente quer, fazer da nossa forma, fazer o que a gente gosta, principalmente estar perto dos nossos familiares e as pessoas amamos. Então faz parte, e a gente tem que aprender a viver com ela. Mas quando a gente empreende, a gente tem que diminuir o nosso nível de frustração. Então vamos ser super pé no chão. Outra coisa que eu gosto de ver nos olhos dos empreendedores, o quanto que eles conhecem realmente da dor que eles querem solucionar. A gente chama de dor o problema. Só qual a sua dor? Qual o problema você quer resolver? Né? Eu tenho a minha metodologia de pitch, que eu dou treinamento e do workshop, de como se preparar para apresentar a sua ideia, ou seja, um pitch de vendas, um pitch rápido de apresentação do seu negócio para um parceiro estratégico ou para um potencial investidor. E eu criei a minha metodologia de pitch, que todos aqui podem baixar num link no perfil do meu Instagram, tá? No Instagram fernando.seabra. Tem um link ali gratuito para baixarem a minha metodologia de Pitch Canvas. É um canvas para desenvolver a sua apresentação. Né? Que interessante. Isso, então, pessoal, tem a dica para baixar gratuitamente e usar a minha metodologia. E eu falo o seguinte aqui, quais itens a gente começa a pensar para desenvolver o seu pitch, para desenvolver a apresentação? Primeiro, você tem que saber falar muito bem da dor. Depois você tem que ter autoridade em relação àquela dor. Então, eu quero ver empreendedores que conhecem muito bem o problema que eles querem solucionar, que é a dor, e que conheçam e que tenham vivido, ou tenham gente na equipe que tenham vivido, que tenham estudado, que é o que eu chamo de ter autoridade em relação àquela dor ou àquele problema. Né? Eu vejo muito empreendedor pensando em solução, sem conhecer muito bem o problema. Então, a solução que vai ser desenvolvida, claro, vai ser a solução errada. Né? A gente diz hoje no empreendedorismo, e quem se envolve com startup, a gente diz o seguinte, apaixone-se pelo problema, a solução vai surgir. Né? Não pense em criar algo, mas pensa no problema que você quer resolver. Então, Coach Raul, eu vou avisar o Coach Raul 83, que é o seguinte, entra depois no meu perfil do Instagram, fernando.seabra, e tem um link ali para vocês baixarem gratuitamente, tá bom? Então vocês vão baixar ali. Se eles tiverem alguma dificuldade, o Instagram é tudo muito novo para eles. Eu tenho brigado com todo mundo para que vasculhe aí essas ferramentas e comece a fazer uso. E vamos nisso. Você acha que uma empresa hoje, ela pode ter sucesso em qualquer parte do mundo, estando fora desse mundo tecnológico, das redes sociais? E eu acho que a gente vive num momento onde está mostrando muito todas essas medidas para a gente. Bom, vamos lá. Você sabe que ontem eu estava fazendo aqui lives, eu fiz 3 lives ontem, e um dos comentários que eu fiz só foi o seguinte, essa é a primeira vez na história da humanidade em que eu estou vivo e que você está viva,
que a gente vive um problema comum a todos os seres humanos do globo. Você já pensou nisso? A mesma dor. Já pensei nisso e eu acho que esse A, momento, ao mesmo tempo a, que ele é muito triste, ele é muito favorável, porque ele unificou. Não tem ele é muito, rótulo, não tem não maior, tem não tem menor, rótulo todo mundo está vivendo a mesma coisa. e não tem nível social, Social, intelectual e nem financeiro, né? exatamente. Então, Todos estamos aprendendo medidas. então, isso quer dizer o quê? Que uma vez que essa dor, que é esse problema, é comum a todo mundo na Terra que vive hoje, claro que soluções em torno desse problema se aplicam e podem ser utilizadas por qualquer cidadão global. Tá? Isso é a primeira vez que acontece na nossa história, viva, eu vivo e Exato. você viva. Mas a única a forma mais rápida e escalável de você entregar alguma solução para uma dor global como essa, claro, seria uma solução digital ou facilidade ou muito facilitada através de tecnologia e de digital, né? Então, a hora que sair uma vacina, a hora que sair um remédio, claro que o uso da tecnologia vai ser essencial para que a aplicação desse remédio e dessa vacina se dê de forma mais eficiente, otimizada, da forma mais rápida e escalonada só possível. Isso só vai ser feito através do uso de muita tecnologia. Então, a pergunta não foi em relação ao corona, mas a gente cita o corona porque Claro, uma está sendo dor, real, é um momento. é uma dor comum que todos vivemos agora, né? Então, o que eu indico é o seguinte, conheça muito bem a dor que você quer solucionar. Se você viveu ela, só melhor ainda, porque você vai entender melhor a, a, o perfil só do seu público e a sua persona, só aquilo que você quer entregar para o público, entendeu? Então, vai por aí. Agora sim, Fernando. Agora há pouco eu dei uma entrevista e eles me perguntaram se depois de coronavírus tem como continuar acreditando no mercado angolano. E aí eu trago isso para você por um fator. Em Angola, para você, assim, vou dar um exemplo super básico, mas às vezes eu preciso de coisas que são muito rotineiras nossas. E aí eu falo para o pessoal, estou precisando de um cortador de unha hoje, um exemplo. Ah, não tem, doutora, isso aqui não há. Ah, isso aqui não há, isso aqui não há. E aí, ao mesmo tempo, eles me perguntam se é um mercado de oportunidades. E eu costumo falar que aonde existe a palavra não tem, existe uma oportunidade. E não Eu ia quer falar, dizer se o povo tem dinheiro, se não tem, mas quer saber a atitude, a força de vontade de começar. Eu não sei se quando você começou você era rico, você tinha dinheiro, quais são as condições e as oportunidades, aonde que elas são encontradas e quais são as condições para começar? O que você me fala disso? bom, primeiro eu queria falar sobre a pergunta que te fizeram. Te fizeram se dá para continuar acreditando no mercado angolano. Tá. Para mim essa pergunta ela não faz o mínimo sentido e eu considero inclusive ofensiva e vulgar. Por quê? Porque eu acho que Corretíssimo. E é o que eu é, mais respondo, você acredita? a gente sempre viveu crise, né? Maiores ou menores, e a resposta é o seguinte: a vida continua. Tem gente, tem Se, vida, se a vida tem continua, pauta, tem oportunidade. coisas têm que ser produzidas, coisas têm que ser entregues, remédios têm que ser entregues, as pessoas estão vivendo. Então, perguntar se dá para acreditar ou não é a mesma coisa que perguntar para você o seguinte: Camila, você acha que após a nossa live você vai você vai começar a viver sem respirar? Já faz sentido essa Não tem pergunta? sentido. Não tem Não tem sentido, sentido, exatamente. Eu né? concordo com isso. Agora, a primeira parte já está respondida. E o que eu vou falar só é o seguinte: claro que dificuldade gera oportunidades. Mas uma das coisas que eu tenho falado nesse momento aqui para empreendedores, eu tenho uma lista para as pessoas que eu falo o que fazer, eu tenho uma lista que diz o que não fazer. Tá? E na minha lista de não fazer, eu falo o seguinte: lembre-se
que nem toda crise gera oportunidade, né? A gente está vivendo uma crise onde as oportunidades que aparecem, eu acho que elas devem ser supridas e atendidas se são essas necessidades relacionadas a essa dor comum e global agora, que é como sobreviver. Ó, eu adoro essa lista aqui. E a gente cai na generosidade também, não é só negócio. O que a gente tem que fazer agora para sobreviver ao corona, para responder ao corona e para ressurgir do corona? Sobreviver, responder e ressurgir. Então, claro, dores comuns a esse problema vão ter uma entrada no mercado muito maior e muito mais escalonada, né? Então, mas eu acho que a gente tem que se atentar que nem toda crise é tempo de oportunidades, às vezes é melhor ficar na retranca, mas a oportunidade aparece para coisas específicas e quem conhece muito bem a dor e consegue desenvolver uma coisa e validar aquela ideia naquele mercado, pode se desenvolver sim e pode achar uma oportunidade onde ninguém achou. Então não é simplesmente, olha, tem crise, vai ter oportunidade, muita oportunidade, só vamos investir e vamos sair empreendendo aí porque vamos dar certo. Essa seria uma forma irresponsável de viver as sequelas da nossa crise, entendeu? Sim, eu acho que até a Flávia escreveu aqui, acho que podemos esperar mudanças de hábitos. E isso eu concordo plenamente. Eu acredito que nesse momento não é um momento de vender mais caro, de querer tirar proveito de situação nenhuma. Muito pelo contrário, é um momento de união, é um momento de generosidade. E se você consegue, de alguma forma, acrescentar na vida do outro e está passando o seu recado, fixando a sua imagem, mas realmente, independente desses objetivos, esteja somando com algum objetivo maior, que seja generosidade nesse momento, também é quem vai se sair muito mais forte de tudo isso. Isso. Então é o que a gente está fazendo. A gente está se doando aqui. Eu estou doando o meu tempo, meu conhecimento, e você está fazendo essa mesma coisa em prol dos outros. E eu estou muito feliz de ver a quantidade de pessoas que estão fazendo isso diariamente aqui, as lives, estão dando aula, estão passando conteúdo, tem muitos cursos gratuitos online. E eu estava falando ontem também, só o seguinte, eu acho que após a crise, a gente vai ter um pouco mais de consciência para identificar aquelas empresas que realmente se importam de verdade, sabe? Que se importam no seu DNA, que se importam de forma genuína e verdadeira com o bem-estar social das pessoas, com a sustentabilidade, com o futuro das próximas gerações. E essas empresas eu acho que vão ganhar mercado, porque ainda tem muita gente aí com um discurso da boca para fora, porque o marketing quer implementar, e acho que a gente vai separar melhor o joio do trigo só porque a gente vai sair um ser humano só melhor. Então a gente vai querer se associar a empresas melhores, a empreendedores, empresários e a governos. Acho que a nossa visão vai mudar tanto que a gente vai mudar a nossa forma de consumo e o que a gente consome e as empresas que a gente resolve não comprar, mas apoiar. Se a gente compra de alguém, a gente apoia aquele alguém. A gente vai mudar um pouco essa visão. Mas eu acho também, por um outro lado, assim, eu trabalho em Angola fazem 15 anos. Tá? Nesses 15 anos, quantas pessoas já passaram por esse caminho? Né? Quantos personagens a gente não encontra no decorrer de um período longo do mesmo trabalho? Mas eu acho que quem também fica desempenhando um papel, eles não conseguem sustentar muito isso por muito tempo. Quem começa com os objetivos, talvez, que não seja o benefício que ele vai trazer para a vida do outro, e até transformando isso em um negócio, esse negócio dura. Eu não acredito nisso. Eu acredito que são empresas, são aquelas famosas empresas que duram um ano, dois, três no máximo. Mas ninguém consegue desempenhar um personagem em tanto tempo. Chega uma hora que você quer ser você. E até nos momentos de mais dificuldade, de sacrifício, eu acho que é onde as pessoas se revelam. Então, eu também acredito que nesse momento tem uma limpeza.
existe uma limpeza de empresas, de atitudes, de negócios, de tudo. Realmente, o inútil, a parte que não é feita de uma boa intenção, é muito difícil que ela sobreviva a tudo isso. Você não concorda? Concordo realmente. Então, é parte desse processo de limpeza de separar o joio do trigo, né? O, Agora, pode falar, desculpa. a Cleisane aqui, que está sempre nas minhas lives, essa querida aqui, só obrigado, hein, Cleisane, só pelo comentário. Ela está falando aqui que é época de expandir relações, né? E eu tenho um comentário em relação a relações que é a seguinte: eu concordo sim que é época de expandir suas relações, mas inclusive nas relações que a gente já tem e não cultiva como deve ser cultivado. Então, acho que nesse momento, só todo empreendedor e empresário tem que focar em redesenhar e se realinhar do ponto de vista de relacionamento e comunicação com três frentes de pessoas. Primeiro, com seus colaboradores, né? Como eu me relaciono com esses? Eu realmente conheço eles, eu vivo a dor, eu conheço a dor deles, eu conheço o que passa na cabeça deles, na família deles. Eu estou comunicando para esse cara o que está acontecendo na empresa, as dificuldades que eu estou passando. Eu vou fazer esse colaborador deixar de ser um mero prestador de serviço para mim, mas torná-lo um parceiro verdadeiro do meu projeto, porque a vida dele depende do meu projeto. Então, eu vou fazer ele entender isso e vou trazer ele para o meu lado da mesa. Eu acho que isso já é uma mudança de paradigma muito grande em mudar a forma de se relacionar com seus colaboradores. Depois, como a gente deve se relacionar com os nossos fornecedores, né? Hoje, a gente vai passar por uma onda aí de quebradeira absurda, né? Então, os fornecedores que não conseguem se flexibilizar em prazo, em negociação, valores, descontos, possivelmente vai perder aquele cliente ou vai perder vários clientes, né? Vão ser Então, substituídos. o fornecedor tem que se tornar um parceiro. E o cliente também coloque foco não em conquistar cliente novo, mas em não perder o que você tem. Não foque em vender agora. Foque em se relacionar, informar, avisar os seus clientes as medidas anti-coronavírus que vocês estão tomando. Vocês estão a par do que está acontecendo no mundo. Coloquei meu pessoal em home office, estão assim, X pessoas, limpamos fábrica, achamos tal, tal. Informa, informa, informa. Quanto informação boa só nunca é demais. O que é demais é informação ruim, informação fake, tem um monte. Mas informação para os seus clientes que mostram que você está se mexendo para achar uma solução em comum, que é o que todo mundo tá fazendo, isso sempre vale a pena. Então, realinhar e redesenhar o tipo e o grau de relacionamento, a profundidade que todo empreendedor e empresário tem com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Eu acho que essa é uma das frontes que tem que ser lidadas seriamente, no que eu chamo aqui de resposta. Como a gente vai responder essa crise, tá bom? Certo. E assim, antigamente, eu acho que nesse momento, mais até na África do que aqui no Brasil, no Brasil também, um tempo atrás, a gente vivia uma realidade onde a gente tinha uma formação e a gente levava essa formação até o último dia da nossa vida, não é verdade? A gente se Sim, formava, conseguia um emprego e graças àquela primeira formação que a gente teve, a gente tinha as nossas empresas se mantendo no mercado, nós éramos uns profissionais que realmente até os 70, 80 anos, muitas vezes, tinha só aquele primeiro estudo. Hoje em dia, eu venho falando muito para os meus angolanos que o nosso formato mudou. A gente tem que estudar todos os dias e se a gente estiver fora disso, a gente está fora do mercado e vai ser trocado por uma máquina, provavelmente. Eu sempre dou o exemplo para eles de Receita Federal que a gente antes passava ali no aeroporto e via aquele funcionário e falava, nossa, ele realmente está feito na vida, nunca vai ter um problema, e hoje a gente vai lá, coloca o passaporte numa maquininha e passa sem aquele profissional que a gente acreditava que estava seguro o resto da vida.
E aí, o que que você fala disso? Dessa necessidade da busca do conhecimento, que é uma coisa que eu realmente fortaleço muito para que todos entendam que essa fase não são férias, mas é uma fase de reestruturação. E que por mais que a gente esteja buscando informações, a gente esteja vivendo esse momento e essa turbulência toda, que a gente aproveite tudo isso para estudo. O que você me fala? E não só dessa fase, mas na nossa vida inteira, dessa nova cultura, da gente estar estudando todos os dias. Bom, Você vamos lá. estuda todos os dias? Primeiro, Porque às vezes as pessoas podem olhar o Fernando e falar assim, não, o Fernando não precisa mais estudar. Como é que é isso? ó, eu desenvolvo conteúdo só todos os dias. Então, de certa forma, eu não estudo só todo dia, mas eu desenvolvo só conteúdo. O que que eu considero... vamos começar aqui com a minha definição de estudo, né? O que alguém considera estudo, se eu posso não considerar. Estudo, para mim, eu considero sentar, pegar um livro na minha biblioteca, só fazer uma pesquisa, querer saber de um tema, só pesquisar diversas fontes na internet e fazer anotações. Tá? Eu não faço isso só diariamente, eu faço isso a cada 2, 3 dias. E entre esse processo, eu estou com aquela ideia só matutano. Então, às vezes, eu acordo à noite para fazer uma anotação de um tema, um conteúdo ou uma frase que me veio à cabeça, porque eu escrevo frases aí para as minhas mídias sociais. Então, eu vivo o estudo só dessa forma. Como eu estou vivendo o Tudo estudo... ótimo, mas não estou me sentindo uma doida sozinha. Isso. Eu já falei eu escrevi uma frase um dia, só que diz o seguinte: se você tem ideia boa, escreva na hora, porque ideia é igual passarinho, voa. Pô, é verdade, gostei. Né? Então, se tem uma ideia assim, ainda mais aqueles insights, você fala, nossa, Aquele aquela coisa clique que que você você fala, pô, sente é que agora, caiu onde a eu escrevo? ficha. No papel de pão. E aí você pensa essa hora, não, isso é tão brilhante que eu não vou esquecer nunca. Você esquece, né? Esquece, então anota. Então, só você deve ter vários caderninhos, assim, não concatenados, né? Só papel no bolso, assim. Eu sou um pouco assim também. E então eu passo por esse processo, né? De estudar assim. E eu estou aproveitando agora para fazer mais pesquisa, para fazer curso online, tá? Tem um monte de curso online. Você tem o meu... Gratuito, É o não seguinte, precisa eu vou ser te em passar... Canva, não precisa se preocupar com nada e dá para aproveitar, né? É, eu vou te passar via inbox aqui depois do meu celular e peço que você me mande um WhatsApp, porque eu vou te mandar um link para diversos cursos gratuitos para você mandar para o pessoal em Angola. Tem Ai, um monte de legal, curso ótimo, bom. eles vão adorar. Tá? Muito obrigada. Um monte de O curso que, assim, bom, acho que o eu mínimo... procuro, Fernando, assim, constantemente. Toda semana eu tenho um grupo que eu falo diariamente com todas as pessoas e 90% são africanos. E o que eu posso levar de conhecimento, de aprendizado para todos eles, eu levo diariamente. Então, é como você falou, para que a gente possa levar alguma informação, entrar num evento com diversas pessoas, a gente tem que estar preparado. Então, eu também busco muito conhecimento e procuro fazer isso que eu estou fazendo agora. Ah, são 15 dias de curso direto que a gente vai ter. Peraí, deixa eu buscar quem são os melhores para que eu também acabe acrescentando as informações para mim, tendo mais conteúdo para todos e que a gente faça uma equipe mais forte. Uma coisa é só a Camila estar tá lá 13, 15, 25 vezes por ano em Angola capacitando, outra coisa é tá a Camila, o Fernando, o Roberto. A gente vai fazendo uma corrente muito mais forte. Uma sugestão que eu dou para as pessoas que estão assistindo a gente é a seguinte: eu tenho estudado sim bastante agora para me preparar para as lives que eu vou fazer. Tá? Então, ontem à noite eu fiz uma live, à noite eu falei sobre lidando com ansiedade nos dias atuais. Eu assisti. Né? Foi super legal, tal. À tarde eu dei uma estudadinha só sobre ansiedade, origem, tipo, as outras vezes que a humanidade passou por crises de saúde assim, a peste negra, a gripe espanhola, entendeu? Numa morreu
Eu não sei se as pessoas só se dão conta. Na gripe espanhola só morreram 50 milhões de pessoas. Na peste negra, na Idade Média, um quarto da população mundial foi contaminada e morreram 100 milhões de pessoas. Gente, e naquela época não tinha avião levando todo mundo. Eu ia falar Não isso, não tinha, tinha avião, não tinha internet, não tinha não a tinha estrutura que a gente internet. tem. Só Azul Linhas Aéreas, antes da crise, tinha 1.000 voos diários. Hoje acho que está com 100, né? Só caiu 90% do movimento da aviação. Então, olha só. Eu tenho uma companhia aérea que também não está voando. Eu só tenho uma. Então, Agora, é imagine, importante. hoje que a gente conseguiu um avião de Portugal que está indo levar medicamentos e está indo levar estrutura para Angola. Graças a Deus. Então, é importante a gente ter ciência desse contexto histórico, saber o que já aconteceu em outras épocas, para a gente se dar conta, sim, da seriedade do que a gente está passando. A gente não está passando um momento que a gente vai ter que ficar 2 semanas em casa, não. Hoje eu vi aqui, talvez 2 ou 3 meses. Cara, olha a mudança dessas relações. É verdade. Né? Em Vai Angola, ter... eu tenho 7 casos até agora. Eu não tenho mais que isso. Eu tenho 7 Isso, casos, as fronteiras foram fechadas rapidamente e eu tenho 3 mortos. Nós tivemos 7 casos e estamos com 3 mortos. isso tudo na capital? Isso tudo em Angola. Em Angola Tá, inteira. tá. E o país tem quantos habitantes, Camila? 30 milhões. Tá, nossa, é grande, é grande. Milhões de habitantes. É grande. Eu tenho 18 províncias. Dessas 18 províncias, eu iniciei esse trabalho de eventos porque eu tenho uma empresa de empreendedorismo em Angola também. Eu entrei na Câmara de Comércio em janeiro do ano passado. Então é bastante recente. E aí, quando eu entrei na Câmara de Comércio, que eu comecei a fazer esse trabalho de capacitação, de viagens e de fazer realmente todos. Ó, a dona Gisela está me corrigindo aqui, que são 2 mortos. E então eu tinha esse trabalho de realmente reestruturar as pessoas, mas através da minha empresa eu conseguia atingir um número muito pequeno de pessoas. E com a entrada na Câmara, eu consegui fazer com que eu consiga reunir mais pessoas. Mas mesmo assim, às vezes, um desafio grande meu, Fernando, não sei se você sente isso aqui também no Brasil, mas é até mesmo o despertar das pessoas, do quanto é importante que eles estejam engajados, que eles estejam nesses eventos, às vezes os eventos mesmo sendo gratuitos, um grande trabalho que a gente tem é fazer a presença de toda essa população. Eu já estive dessas 18 províncias, eu já trabalhei 6 delas. Mas o intuito, até o final desse ano, era ter atingido todas com esse imprevisto, que ninguém contava. A gente ainda não sabe como vai ficar, mas a intenção continua a mesma, nem que seja online, embora muitas províncias eu não consiga fazer online, porque eu não tenho internet. Mesmo na capital, os meus recursos de internet eles são muito pequenos. E a sua relação com a Angola, ela se deu quando e por qual motivo? Por que você focou em Angola? Só você ter uma relação familiar? Perguntas. Eu estava preparada para empreendedorismo. Não, Essa é eu uma não tenho questão relação básica. familiar nenhuma com Angola. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa atendia angolanos, essa empresa quebrou há uns anos atrás, há muitos anos atrás, e eu fui convidada para organizar a primeira feira multissetorial por um angolano. Eu era extremamente nova naquela época, eu tinha todos os complexos de não dar certo que você imaginar, Fernando. Eu era uma pessoa que tinha a plena certeza de uma incompetência. Imagina. Nossa, É verdade. e criou esse projeto lindo aí. Eu não tinha feito faculdade de nada. Eu tive uma infância assim bastante difícil. Porém, na minha infância eu fui criada para bater metas. Então eu sempre tive isso de vender produtos na rua. Comecei a trabalhar com 6 anos de idade. E você E, foi ai criado em meu, qual se eu não cidade batesse a aqui? meta de vendas. Eu morei 1 ano em cada Você foi... cidade do Brasil, você acredita? Nossa.
Eu morei em Minas, eu morei em Coxim, eu morei no Sul, morei em Curitiba, eu já morei em tudo quanto é lugar. A minha família era uma família que não tinha muitas condições, então a gente ia tentando a vida em todos os lugares. E eu costumo contar, às vezes, quando eu falo desse assunto, eu costumo contar que nós éramos aquele empreendedor PAF, que ele queria fazer de tudo, mas não era excelente em nada. Ele não buscava ser realmente o profissional focado em nada. Ele fazia de tudo um pouquinho, mas ele não era o melhor em coisa nenhuma. E aí eu fui Entendi. crescendo com tudo isso. Quando eu saí dessa empresa, tinha um angolano que gostou demais do meu trabalho e do meu atendimento, e ele falou para mim: não, você vai, e eu tenho certeza que vai dar certo, eu confio, e eu, extremamente insegura, aceitei o desafio e fui. E assim, Fernando, a primeira vez que o meu pé tocou o solo da África, eu descobri a Camila que eu era. Que Então, legal. tudo isso que eu faço hoje, depois entrei na faculdade, fui me especializar, fui estudar, fui realmente buscar ser algo melhor e busco isso todos os dias. E eu acho que eu senti tanto a dor, né? Essa dor que a gente fala, essa dor que a gente comenta, do não ser, do se sentir incompetente, do não conseguir evoluir, eu recebi isso da África. A África me mostrou que eu não sou aquela Camila e que eu não precisava vestir essa roupa para o resto da minha vida. Então, a minha forma e o meu papel com eles é fazer com que nenhum deles sintam essa dor. Então, eu tenho um Então compromisso muito você, sério. Às vezes as pessoas vêm em uma sala cheia e falam: Camila, por que você está aqui? É de graça, é isso e aquilo. E eu falo: eu preciso retribuir. é uma missão, né? Então você descobriu a sua essência ali, basicamente. Descobri. Eu não tenho nenhum familiar, eu viajo sozinha. Eu vou para as províncias. Às vezes, esses dias eu estava perto do Congo. E aí Uau. as pessoas falando assim: Camila, a minha mãe, né, falou para mim: daqui a pouco você me manda uma foto abraçada com uma girafa. E eu, para mim tá tudo certo. Eu gosto, eu amo os meus angolanos, eu amo o meu trabalho e eles me constroem a cada dia. Muitas vezes eles falam para mim assim: Camila, obrigado, quanto você me ensinou. E eu falo para eles: vocês não têm ideia do quanto eu aprendo. Eu sou o que eu Eu sou, não sei. sou aquela pessoa extremamente formal, eu não tenho aquele jeito de falar todas as palavras talvez mais bonitas do mundo, mas passo o meu recado e procuro ensinar, estudo muito, 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 para poder corresponder à altura do que todos precisam. Eu tenho Legal. hoje, o ano passado, mais de 5.000 desempregados transformados em empreendedores, trabalhando Maravilha, pelas hein? minhas mãos. É, Legal, né? seguindo a minha metodologia, ótimo. Você sabe que seguindo a minha metodologia aqui, eu pedi para você falar da dor, né? E falando dela, você mostrou que você tem autoridade. Então você está fazendo a coisa ideal, porque você conhece muito bem a região, foi, pesquisou, estudou, chegou lá, descobriu a sua essência, viveu aquilo que eu chamo de day one. Nossa, parece que você chegou na África, só parece que você nasceu para aquilo. É como se você tivesse vivido até aquele dia só para viver dali para frente, né? É o que eu É chamo de day verdade. one. É E aí verdade, é começou. exatamente isso. E aí descobriu essa essência e é como se você começasse a viver uma nova verdade que é você verdadeira, você plena, só você pronta, né? Só você em ritmo de flow, conseguindo trabalhar sem horário para começar ou para terminar, que é o que a gente sonha só, todo dia, só se engajar com algo que tenha propósito, engajamento, só resultado, transforme a sociedade. Então, só parabéns pelo que você encontrou e construiu. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de contar um pouquinho também da minha história aqui. Legal, importante. Nem sempre eu falo disso. Eu acho que a gente se prepara tanto para falar dos negócios de Angola, de rendimento, disso, daquilo, a gente não espera contar a história. Agora, E sabe eu que essa realmente, história. esses dias, eles falaram para mim assim, eu entrei num grupo, num dos meus grupos, num horário tarde já, e eles perguntaram: doutora, a senhora não cansa? Não. E eu falei para eles: mas não tem nada a ver com eu estar cansada, eu não estar. Estou contando para vocês uma experiência que eu vivi, que eu tenho certeza que acrescenta. E eu tinha subido uma montanha, vê bem. E eu tinha saído de uma chikungunya, de uma febre tifoide. Então eu estava contando para eles: olha, vocês podem, vocês se desafiem, que vocês vão conseguir, vão vencer.
E aí eles falaram, doutora, você fala com ânimo, como é que não cansa? E eu acho que é isso, deixa de ser trabalho, né? Deixa de ser trabalho, faz parte do nosso sangue, da nossa alma, a gente faz com gosto mesmo, passa a ter uma família e ver cada um se desafiando, ultrapassando as suas barreiras, me alimenta demais. Que legal. Parabéns, parabéns. Bom, E aí, me conta a e é sua isso. história agora. Deixa Então, eu ver se a gente ainda tem tempo. A gente tem uns minutinhos, me conta. ó, quem quiser colocando pergunta, vai colocando aqui. Só deixa eu responder essa última aqui, é do Redner, é do Victor. Como saber se o meu projeto é credível, ainda faz sentido, e como reajustá-lo ou adaptá-lo com essa situação do corona? Primeiro, eu queria saber, é importante saber que tipo de processo de validação você fez. Pelo que me parece, você ainda não implementou, não começou a executar esse projeto. A gente começou essa live aqui, eu e a Camila, falando como hoje nós, no mundo inteiro, vivemos uma dor comum a todos, né? Então, eu acho que você tem que reavaliar que dor que você estava tentando só resolver, que problema você estava tentando resolver, porque às vezes o seu produto ou serviço serve, mas o enfoque e a forma de você mostrar ele para o seu cliente vai ser diferente, porque você tem que mudar a sua comunicação. Eu vou explicar isso só dando um exemplo básico, tá bom, Camila? Imagina o seguinte, antes do coronavírus, como que você melhor vendia um restaurante? Olha, esse é meu prato, olha que lindo, delicioso. O melhor preço, o melhor sabor, a coisa mais diferente. Vem aqui ter uma experiência rápida, de fast food, barata, ou uma experiência top, de 5 estrelas, de alta gastronomia. Assim que se vende gastronomia antes, certo? Era um Certo. jeito, né? Falando de Hoje, produto e qualidade. esse mesmo produto hoje não seria mais vendido assim. Ele seria vendido talvez de uma outra forma, com uma melhor eficácia, só porque tem uma dor maior do que essa. Então, imagina se um restaurante anunciar assim hoje em dia. E aí, você está cansado de fazer o seu mesmo macarrão só todos os dias? Que tal experimentar hoje a nossa pizza ou o nosso bife e tal? Tá? Porque ele está captando que as pessoas estão dentro de casa fazendo a mesma coisa. Ele já sabe o que está Isso. acontecendo e vai utilizar isso como Ou gancho. um discurso assim. E aí, você está afim de alimentar de forma segura os seus avós e os seus pais? Por que você não manda hoje o nosso combo para eles de determinado prato, entendeu? Então, você continua vendendo aquela alimentação, mas com enfoque diferente, porque tem uma outra dor que pode alavancar a venda daquele seu produto ou serviço. Então, a resposta que eu dou aqui para o Vitor reavalie a sua estratégia de comunicação e se ela atende exatamente à dor desse seu cliente potencial, se você validou da forma que ele iria consumir isso antes. Ele vai continuar consumindo da mesma forma? Faça esse processo de reavaliação, é isso. É um ajuste. Vamos Vamos lá, lá, o o que Endomar, mais? ele está perguntando qual é o ponto fundamental para iniciar uma startup em um negócio. Olha, baixe meu Pitch Canvas, tá? Vai ajudar bastante vocês ali. Conheço muito bem a dor, tenho autoridade em relação a ela, só conheço o mercado, só conheço as formas de monetização. Eu, na minha metodologia ali, eu criei o SIM, Sistema Integrado de Monetização, onde eu ajudo o empreendedor a pensar no seu modelo de público, no seu modelo de negócios, no seu modelo de receita e no seu modelo de canal de venda. Se você não tem claramente quem é seu público, qual é o seu modelo de negócio, seu modelo de receita, seu modelo de canal de vendas, você não tem negócio nenhum. Então, isso faz parte do seu planejamento. E entenda agora que no momento de crise, e a gente vai demorar para sair dela, a gente tem que estar reavaliando os 4 itens que compõem esse sistema integrado de monetização. Porque o produto e serviço vai ser sempre o mesmo, né? Mas as pessoas vão consumir ele de forma diferente, vão escolher de forma diferente. Então, a gente tem que, às vezes, mudar
o nosso modelo de negócios, só mudar o nosso plano de vendas, mudar o nosso canal de vendas e se adaptar para esse novo momento, tá bom? Aí depois a gente tem aqui uma outra pergunta que eu acho que faz parte, acaba integrando também. Devemos adaptar os projetos em função da nova realidade? Isso, Aí, adaptar sempre. E essa adaptação não é parou, fez um brainstorm, uma reunião e pronto. É toda semana. É toda todo semana. dia, se Então, puder. é, eu acho que, independente do tamanho da empresa, hoje, o empreendedor tem que criar a mentalidade ou alguém dentro da empresa para desenvolver o que a gente chama de comitê de crise. Esse é o nome chique, mas na realidade é você sentar e fazer um brainstorm, um raciocínio, um planejamento de como eu vou sobreviver, como eu vou responder e como eu vou ressurgir desse momento. O que Importante. está E faça funcionando, o que não está, o que continua e o que sai. isso, e faça tabelas assim. Então, sobreviver essas três colunas, tá bom? Tá ótimo. Bom, a gente está chegando ao final. Já temos, acho que mais uns 5 minutos apenas. Tá. Agradeço muito a oportunidade, peço que o pessoal me siga aí no Instagram, quem tiver Instagram, fernando.seabra, baixem gratuitamente ali no meu perfil a minha metodologia sua Pitch Canvas e o e-book de Pitch, como vender seu peixe. Quem não tiver acesso, a Camila vai mandar depois. Estou sempre à disposição Vou de mandar o vocês aqui. link, vou mandar. Quem não conseguir Isso, baixar, fica tranquilo que eu mando tudo para todo mundo. Vou ficar esperando o seu oi também. Vou deixar lá meu WhatsApp para que a gente mande os cursos para todos. E mais isso que aí. isso, passando tudo isso, bora para Angola. Vamos fazer Gostaria um assim, só evento lá nunca para todo foi. mundo juntos. Olha, vamos sim, só gostaria muito, tá? Eu tenho gente para entregar conteúdo em diversos nichos, eu posso ir. Vamos desenvolver alguma coisa, porque isso faz parte aqui de eu propagar o meu conteúdo e da minha missão de vida também. Então, eu gostaria de, como você, só poder contribuir para a vida de mais 5 mil novos empreendedores ali que vão deixar o desemprego, vão empreender, vão gerar emprego, vão pagar impostos e vão encontrar proposta naquilo que eles vieram fazer no mundo. Isso mesmo. Muito obrigada, Tá bom? Fernando. Obrigada mesmo. Obrigada por essa live, foi incrível, eu adorei. Eu que E agradeço, logo querido. vamos estar juntos e fazendo tudo isso. O que eu puder ajudar, o que você precisar de Angola, de Camila, também estou integralmente à disposição. Foi um prazer Tá enorme bom. falar com você. Obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Tá. Me fala depois só quantas pessoas passaram aí. Tá bem? Tchau, tchau.